Geralmente quando a gente identifica no outro coisas que nós não gostamos, geralmente o problema está em nós. Você projeta no outro o que você de fato é. Ah, aquele fulano não gosta daquele fulano por causa disso. Você projetou algo que já está dentro de você, você foi ferido e marcado por coisas daquele tipo. E a pessoa nem é aquilo. Você já fez aquilo e projetou nele. Vivemos muitas vezes nessas categorias religiosas, né? A gente vai na igreja, lê versículo, ouve palavra, mas nós não temos mudança de consciência. Não produz vida, por quê? Porque não é a prática de vida. Eu também não digo e não creio dessa forma, que você tem que pegar a Bíblia e pegar os textos e tentar fazer aquilo. Não vai dar certo. Porque aí vai ser lei, que nem a lei está escrita lá, tem que cumprir, não matarás, você não mata. E aqui ninguém mata ninguém. Mas às vezes com uma palavra já matou, ou já matou no seu coração. Então tem que ser uma mudança de consciência. Então muitas vezes as ansiedades, os problemas da vida que vêm, eles nos tiram do reino de Deus. E é o que o texto diz ali. Busque primeiro o reino de Deus e você vai ter comida ou bebida, se você tiver ou não tiver. Vai mudar? Não vai mudar. Porque o sentido da vida não vai ser perdido para você. Você vai estar agradecido com abundância ou com escassez, como disse Paulo em Filipenses. Tanto em honra como desonra. Sendo honrado, sendo desonrado. Que não é o sentido de estar honrado ou não. É que você aprendeu a viver contente, porque dentro de você mudou alguma coisa. É o reino de Deus que está sendo implantado. É o reino de Deus que está dentro de vós. O reino de Deus não está nas pedras, nos tijolos. É nas pessoas, é em mim, é em você. E é isso que nós temos que buscar. Mas como consciência. Porque você conhece alguém que vive em regras. A Bíblia diz. Jesus também disse, na vossa lei está escrito, mas eu porém vos digo. Você, fariseu hipócrita, você dá o dízimo. Está escrito, você tem que dar o dízimo, da hortelã, do endo, do cominho. O espírito não é esse. Vocês negam a misericórdia? Vocês negam a fé? Vocês negam o amor? Esse é o espírito da palavra. Não adianta você dizer, está escrito, vou ter que perdoar, mas não está no espírito. Não está misturado com você, que faz parte de você. Amar as pessoas tem que ser normal assim. Perdoar as pessoas tem que ser normal assim. Dar outra face, andar outra milha. Como é difícil essas coisas, meu Deus. Essas coisas não acontecem porque nós somos carregados de si mesmo. Um dia o Paulo me falou algo, que aquilo lá foi que nem aquele livrinho que João comeu lá na ilha de Patmos. Rapaz, aquilo foi descer o amargo. Meu Deus. Uma palavra para mim que eu não queria ouvir. Quanto aquilo fez bem. E eu disse assim, é nesses momentos que você conhece os teus amigos. Os teus amigos são aqueles que falam para você o que você não gosta de ouvir. Tão pesado para mim na hora, mas depois o livrinho foi doce como mel. E eu disse assim, ainda bem que você está comigo. Porque o outro não faria o que você fez. Mas a gente não gosta de ouvir por causa desse fato. Carregado de si. E Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se o quê? O si mesmo é a fantasia que você é. Não é o seu verdadeiro caráter. O si mesmo é a sua fantasia. Essa é a primeira que tem que sair para o seu eu em essência aparecer. E esse eu que tem que ser a imagem de Cristo. Essa questão do si mesmo é isso que acontece. O cara é cheio
Porque aí não vai ouvir ninguém. Ele não vai ter momentos de reflexão, porque o si mesmo tapou tudo. Hoje eu estava lendo 3 pontos, por exemplo, que Paulo fala ali no início do livro de Coríntios, que é o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é o homem almático. É o homem psiquicós ali, que é o texto ali que fala. Que é o homem com as pulsões almáticas. As pulsões todas da alma. É o homem natural. Aí tem o homem pneumático, que é o homem espiritual. Que é o homem com as pulsões do reino. Entenda-se assim, que tem as pulsões do evangelho, de tudo que eu estou ensinando aqui. Do perdão, é o cara voltado para o perdão, voltado para o amor, voltado para a longanimidade, os frutos do Espírito. É o cara parecido com Jesus, esse é o homem espiritual. E tem o homem carnal, que ele é o meio dos dois. O homem carnal é o homem que supostamente ele é um pouco espiritual, porque ele nasceu de novo e conheceu o Evangelho, mas ele é um homem sujeitivo aos condicionamentos. Esse homem aí, geralmente, é o cara que está carregado de si mesmo. Que o homem almático, ele está com as pulsões da alma, que não são as pulsões do Evangelho. As pulsões do Evangelho é do homem espiritual. São aqueles que receberam a graça de Deus, foram transformados e seguiram no caminho do Evangelho. Esse aí tem as pulsões do Espírito, mas aí tem o homem carnal. O homem carnal é aquele que supostamente é espiritual e ele não consegue carregar as pulsões do Espírito todo o tempo, porque ele é carregado de si mesmo. Aí Jesus diz que a cada dia você tem que negar o si mesmo, tomar a cruz e seguir. Aquele que quer, primeiro ponto, querer. Aquele que quer ser meu discípulo. Você quer? Os discípulos são tudo de Jesus. Vocês não são discípulos de uma instituição, vocês são discípulos de uma consciência. Quando Jesus diz assim, aquele que quer ser meu discípulo, você tem que querer ser discípulo dessa consciência. E aí Jesus começa a mostrar qual é o caminho que você tem que seguir. Aí primeiro querer. Aí negar esse ente que você é hoje. Se tornou. Isso aí tem que ser negado, você tem que tomar a sua cruz. Mas a sua verdadeira cruz é o seu negar a si todo dia. Essa é a cruz verdadeira. Que a cruz de Jesus é a cruz que nos salva. Não é um caminho de regras, como sempre explicaram para nós. Faz isso e vai dar certo. Não tem receita. É uma jornada. É um caminho. Cada um tendo a sua experiência na caminhada. Mas qual é o caminho que eu tenho que caminhar? É o caminho, a verdade e a vida. Enquanto eu estou no si mesmo e não ando no caminho de Cristo, eu estou num caminho diferente. Aí você vê a história do bom samaritano lá. Era todo mundo passando na mesma estrada, mas 3 descendo com caminhos diferentes. Um era um sacerdote que não parou ali, o outro era um levita que passou e não parou ali. Eram tudo consciências diferentes. Aí o terceiro parou. Foi o único parecido com o Evangelho. Foi aquele samaritano, que na teoria, os 2 primeiros é os que deveriam ser. Por quê? Porque eles carregavam a religião com eles. Eles carregavam a lei com eles. Carregavam as regras. Carregavam, além das regras, o sacerdócio, tudo com eles. Não pararam. Cada um com um caminho. Então aqui, todo mundo tem um caminho. Agora, se todos aqui estão andando no caminho de Cristo, é outra história. É uma coisa que tem que ser desenvolvida dia a dia. Negando-se a si mesmo, tomando a cruz e seguindo. Esse é o caminho, é seguir, ser discípulo de Jesus. É um discípulo de consciência em Jesus. E a imagem que tem que sair, qual é que é? A de Cristo.
E conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. E o amor vai se revelar onde? No outro. É no outro. É nas relações humanas. Você vai ver Cristo no outro. Deus vai ser revelado para você no outro. Ah, mas o outro não faz igual, mas é você que tem que fazer. E aí é que mora as nossas grandes dificuldades. É porque o outro tem o si mesmo dele, eu tenho o meu si mesmo. E quando o meu si mesmo entra em choque com o do outro, dá aquela confusão. Agora eu vou dizer para você, vou confessar. Como é difícil perdoar o outro quando você acha que tem a razão. Você não quer ficar quieto nunca. É por isso que as coisas dão certo quando você nega o si mesmo. Que Jesus ele não revidava um ultraje quando ele era ultrajado. Nós não. Nós geralmente é o toma lá da cá. Às vezes a gente até não reage, mas ainda fica soberbo por dentro. E o que muda? Não muda nada, Deus está vendo você. Tem que ser do coração, não por regra. Tem que ser com quebrantamento, não que você vai chorar, mas é algo espontâneo. Não adianta nós ficar cego. Isso não está produzindo. Por que não está produzindo? Porque você não tem essência. Nenhum tipo de transe vai decidir algo por você. E todos os transes são emocionais. Pode descer um anjo do céu aqui, do céu, não do inferno. Mas um anjo do céu aqui vir falar para você algo e dizer o que Deus falou, e mesmo assim, Deus não vai interferir na sua escolha. Quando eu falo de consciência e de algo no espírito, é algo natural. Gente, 3 ou 4 palavrinhas. Se você consegue perdoar, você está andando em Deus. Você consegue pedir perdão ou pedir desculpa para alguém, mesmo você estando com a razão, você está andando em Deus. Você consegue voltar lá e dizer, cara, eu fui mal naquela hora lá, eu não deveria ter falado aquilo, me desculpa, me perdoa, eu fui grosso com você. Você está conseguindo fazer isso? Se nós estamos conseguindo fazer isso, nós estamos andando em Deus. Fora disso, você sabe muito de Bíblia, sabe muito de reino de Deus. Paulo disse que assim, vocês estão limitados em vossos afetos e misericórdias. Não é isso que ele diz? Vocês são limitados nisso, em afeto e misericórdia. Jesus disse assim, se você soubesse que o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Não tem afeto. Na hora de exercer misericórdia, quem é que são os felizes? Bem-aventurados são os misericordiosos, porque tem misericórdia, alcança misericórdia. Agora, quando você lembrar que o teu irmão se magoou contra você, não adianta nem você ofertar. Você tem que ir lá. Se você lembrar que alguém ficou magoado, o sentido do texto ali é se alguém ficou magoado com você por alguma coisa. E nós, na nossa caminhada, magoamos muitas pessoas. Como é bom a gente saber as pessoas que a gente magoou e ir lá e consertar. Eu não consigo ficar em paz sem voltar lá, pelo menos dizer alguma coisa, mesmo que a pessoa não me receba, mas a minha parte eu fiz, para mim ficar bem, com paz. Negar o si mesmo, tomar a cruz e seguir caminho de perdão, de misericórdia, de graça, de amor, de fé. Amém.